Boa noite, nona fase, tudo bem com vocês? Então, estamos nessa semana iniciando aí o segundo bimestre, né? E nós temos alguns conteúdos, né, a serem trabalhados, conteúdos de língua portuguesa, são conteúdos novos. Talvez alguns de vocês, né, nessa caminhada de estudo já tenha estudado, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar. Mas o importante é que a gente vai entrar com detalhes em cada um deles. Eu tô aqui com o módulo também, né? Na aula 1, que tá aí no módulo de vocês, na página 6. E hoje nós vamos falar sobre o conto, né? Só para fazer um apanhado no geral, a gente precisa entender que o conto, ele faz parte de uma narrativa. Ele é uma narrativa. O que é uma narrativa, Dedé? Uma narrativa é uma história que ela é contada por alguém, né? Toda vez que alguém vai te contar um fato, vai contar uma história, ele está fazendo uma narrativa, tá? Essa narrativa, ela pode ser verídica é verdadeira, ser real, ou pode ser uma narrativa de ficção, a narrativa fictícia. Fictícia é uma narrativa imaginária, né? Ela é contada por causa da nossa imaginação. A gente pensa numa história, a gente conta essa história, muitas das vezes ela não é real, e a gente traz isso para dentro do texto. O conto, gente, é uma narrativa, ele faz parte do texto literário. Por quê? Porque ele vem da literatura e faz parte do texto literário. Só lembrando que nós temos texto literário e não literário. O literário, ele faz parte da imaginação humana. E o não literário é um texto real, como jornais, né? As revistas jornalísticas que a gente vê, por exemplo, Época, Isto É, Veja, né, são revistas de cunho mais jornalístico, então tem um texto não literário, tem um texto que não faz parte da imaginação humana, são fatos reais, né? E o conto, só para a gente ter uma noção, o conto, eu costumo dizer, eu faço uma brincadeira com os alunos, eu digo que o conto é mentiroso. Por causa de que o conto é mentiroso? Porque o conto é extremamente inventivo, né? Você ouve uma história e você fala assim, mas isso aí não é verdade não. Aí essa história é um conto, entendeu? Por exemplo, eu costumo dizer assim, Chapeuzinho Vermelho. Alguém conhece, ou já conheceu ou conhece uma criança pequenininha de uns 8 anos mais ou menos, que a mãe coloca uma cestinha na mão dela e fala assim, olha, atravessa essa mata, atravessa essa floresta e vai sozinha lá do outro lado para dar comida, levar comida para a vovozinha. Alguém já ouviu falar uma coisa dessa? Lógico que não, né? Então isso é um conto, é uma história que ela é inventada, não é uma história real. Qual mãe ia ter coragem de dar uma cestinha na mão de uma criança de 6, 8 anos de idade e fazer ela atravessar uma floresta sozinha? Então esse é um conto, né? E aí eu coloquei assim, conto. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta. Por causa de que é curta? Não é porque ela é pequenininha desse tamanhozinho. É porque ela às vezes se passa apenas numa manhã. Ou aquela história passa somente na parte da tarde. Ou só aconteceu durante um período da noite. Às vezes a história ela pode ter 5, 6 páginas. Mas ela acontece em 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Por isso a gente diz que ele é curto, tá? Não é pelo tamanho do texto, não. É uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Um conflito é o quê? É um problema que vai ter que ser resolvido. Nessa perspectiva, o momento de maior atenção do gênero é chamado clímax. O que é o clímax, Dedé? O clímax é aquele momento que você não consegue parar de ler a história, ele não é o final, está perto do final. Você quer parar, você tenta até parar de ler a história, mas está tão bom que você quer descobrir o que vai acontecer, mas ainda não teve a resposta final. Então esse momento de maior atenção é o clímax. É como se você estivesse assistindo uma novela no último capítulo. A novela ainda não acabou, mas naquele momento que a polícia tá atrás lá do vilão da história e pega, não pega, pega, não pega, e você não consegue sair da frente da televisão porque você não sabe se vai prender ou não. E aí esse momento é o clímax, né? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens. Geralmente o conto apresenta 1, 2, 3 no máximo de personagens, não mais do que isso. Às vezes um personagem só, né? Um único cenário, que é um único ambiente, pode ser numa sala, pode ser num quarto, pode ser numa cozinha, pode ser numa varanda, num campo de futebol, né? Então é um único cenário, tá? Ou limitado a um tempo reduzido. Nós temos vários tipos de contos. Quais são eles? Aqui só na página 6 eu tenho o conto fantástico,
tem o conto de fada, nós temos o conto clássico, o conto contemporâneo, o conto de humor, o conto de amor. O conto fantástico, as ações dentro da narrativa são consideradas irreais, ou seja, que fogem da realidade, eles são sobrenaturais. Dessa forma, apresentam situações que não podem ser explicadas. Por exemplo, a gente tem uma história... você pega uma história aí de Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, né? São contos que são contos fantásticos, né? As pessoas contam, às vezes contam histórias pra gente, e esses contos são fantásticos. Por quê? Porque traz seres sobrenaturais, que a gente não consegue explicar. Como assim? Da onde que surgiu, né? Como que apareceu isso? Não tem como. Então são chamados de contos fantásticos. Os contos de fadas são esses que a gente tem, esses personagens antigos, eles são mais medievais, né? Folclóricos. A gente tem os gnomos nos contos de fada, né? As princesas que dormem, né? A princesa, por exemplo, a Bela Adormecida leva uma agulhada na ponta do dedo e dorme 100 anos. Ela dorme com 15 anos, só vai acordar 100 anos depois com o beijo do príncipe encantado. A outra que come uma maçã, Branca de Neve come uma maçã envenenada, fica engasgada no meio da garganta. Aí os anões vão carregar ela para enterrar, o caixão de vidro cai, nem quebra o caixão de vidro. Aí a maçã sai pela boca dela, né? Aquela coisa toda. Então a gente vai ter esses contos de fadas aí, geralmente eles têm um final feliz, né? Nós temos o conto clássico e o conto popular. O conto clássico é conhecido por suas características de um contexto mais trabalhado em fantasia e em magia, né? Que são esses contos mais mágicos, né? Seus personagens são princesas, príncipes, animais que podem falar, conversar com os personagens humanos e até mesmo vestir roupas, né? Os contos clássicos, eles são muito parecidos com os contos de fadas, né? Talvez eles até, o conto de fadas, talvez se enquadre, ele também, talvez não, gente. Ele até se enquadra no conto fantástico, no conto clássico, né? Que são esses contos que a gente gosta de ouvir, gosta de assistir uma sessão da tarde, né, com a princesa, com a sereia, e eu gosto, né, então eu acho que o pessoal gosta de sentar e gosta de assistir, né, que a gente fica ali viajando naquela mentira, né, mas tudo bem. E o conto contemporâneo temos uma produção literária mais curta e um contexto mais realista, ainda que alguns carreguem um universo um tanto mágico. Os personagens são mais parecidos com pessoas reais, suas atitudes são realistas. São os contos de hoje, né? Com as características que vão aparecer nos contos hoje. Nós temos o conto de humor, né? Que é um conto que faz a gente rir, né? Para a pessoa ter uma quebra da expectativa e passa para que a pessoa possa viver esse conto, se alegrar, se divertir. Nós temos o conto de amor, né? O conto de amor são textos normalmente longos. São longos, com um narrador que se refere à descrição de sentimentos de um personagem para o outro, né? Então, a gente tem esses contos aí na página 6. Na página 7, a gente tem o conto de ficção científica e o conto popular. O conto de ficção científica, ele possui a narrativa de possíveis fatos que poderiam acontecer em outro tempo ou espaço. Igual Guerra nas Estrelas, a gente tem aquele Transformers, né? Que são filmes, mas são contos científicos, né? Apresentando histórias fictícias e fantásticas. Porém, apesar de um enredo que é julgado como absurdo, torna-se convincente por se relacionar com a ciência. Quer dizer, pega aí o Transformers, para vocês verem que os carros que se transformam, os carros falam, conversam, têm sentimento, né? São quase um ser humano, quase seres humanos. E a gente tem o conto popular, né? Contos populares ou folclóricos, que são chamados, são narrativas passadas de geração em geração. Já ouviram falar em Pedro Malazarte? Já ouviram falar em Pedro Malazarte contando a história da sopa de pedras? Que ele chega para um fazendeiro, né, ele morrendo de fome, e aí chega para o fazendeiro e fala para o fazendeiro assim, eu sei fazer uma sopa muito gostosa. O fazendeiro, você sabe? Eu sei fazer uma sopa de pedra. Aí o fazendeiro, sopa de pedra? Sopa de pedra, o que leva? Aí ele foi lá, então vou fazer. Aí bota uma água para esquentar, coloca umas pedras dentro daquela água, né, que está aquecendo naquele fogão, tipo um fogão de lenha. Aí começa a falar pro fazendeiro assim, ficaria bom se colocasse umas batatas.
Aí eu falei, então vou arrumar as batatas. Aí arruma batata, cenoura, arruma tudo quanto é coisa. Aí depois ficaria melhor ainda se colocasse uma carne. E aí, no final, ele toma sopa, ele se alimenta, ele come, o fazendeiro come também e fica boquiaberto do chamado da sopa de pedra. Mas era nada, era a esperteza de Pedro Malas Artes. E essas histórias, elas vão sendo contadas de geração em geração. Às vezes vão aumentando ou vão diminuindo o enredo da história, mas vai se contando, né? Então a gente tem isso aí. Aí eu coloquei assim, elas não têm autor conhecido. Pedro Malas Artes era um personagem da história. Pedro Malas Artes tem várias histórias, tá? Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo, folk em inglês. Daí se origina a palavra folclore. Muitos contos populares são bastante antigos. Passando de boca em boca, não eram escritos. Mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Na África, nós temos os contadores de histórias, que eles são chamados de griotes. Os griotes, eles são contadores de histórias, eles passam pelas guerras, antigamente passavam pelas guerras, não podiam matar os griotes, por quê? Porque eram eles que absorviam e guardavam todas as histórias. E essas histórias, elas eram repassadas, né? E no Brasil nós temos também, fora do Brasil, nós temos vários contadores de histórias, né? E aí, aqui embaixo, na página 7, está assim, alguns elementos que aparecem nesse tipo de texto, né? Nós temos o chamado verbos de elocução ou verbos dicente. O que são esses verbos de elocução ou verbos dicente? São os verbos que ficam na voz do narrador, na voz da pessoa que está contando a história. Quando ele diz assim, e Maria gritou, : travessão. Esse gritou, que é um verbo, foi o narrador que contou. Esse verbo é chamado de verbo dicente ou verbo de locução. E fulano disse, exclamou, murmurou, sempre vem antes de : e o travessão. Esse verbo que fica na voz do narrador, que ele vai dizer, vai ser usado para aparecer a fala do narrador, do personagem logo na frente, esse verbo, principalmente esse que eu botei em negrito, só para vocês verem, é chamado de verbo dicente ou verbo de elocução. Os verbos nas histórias, nessas narrativas, no contos, eles geralmente estão no pretérito. Um verbo no pretérito é um verbo no passado, tá? Ele conta sempre aquilo que já passou. E há a presença de muitos pronomes pessoais. Pronomes são palavras que vêm para substituir o nome. Pessoais porque se referem a pessoas. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E as variantes, eu tenho os retos e tenho os oblíquos, né? Os retos são esses, pronome pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes, tá? São essas as pessoas do discurso, que são chamados de pronomes pessoais. E a gente tem o chamado foco narrativo. O que é o foco narrativo? É dizer se o texto está em primeira pessoa ou se o texto está em terceira pessoa. Um texto em primeira pessoa, eu tenho um narrador personagem. Por que ele é chamado de narrador personagem? Porque ao mesmo tempo ele conta a história e ele participa da história que ele está contando. É como se alguma coisa tivesse acontecido comigo, eu chego aqui e começo a contar essa história para você. Quando eu conto essa história para você, daquilo que aconteceu comigo, eu sou uma narradora personagem. Agora, se aconteceu com uma outra pessoa e eu vou contar para alguém, eu sou uma narradora observadora. Eu só observei, vi o que aconteceu e contei. Né? Então, o foco narrativo pode ser escrito em primeira pessoa, que sou eu, ou terceira pessoa, ele ou eles, que vai contar a história. Na atividade, gente, já vou explicar para vocês, a gente vai ter um texto chamado de A Velha Contrabandista, do escritor cujo nome é Sérgio alguma coisa, só que ele usa o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. Aí vocês têm aí, o texto é um texto muito legal, um texto bem divertido, né? Talvez algum de vocês já conheçam, e vocês vão depois me responder essas questões. Quando você acha que o conto foi escrito, né? Que elementos do texto te levam a esta conclusão? O que você encontra no texto para você identificar mais ou menos quando é que ele foi escrito?
O final do texto ele foi surpreendente. Por que que ele foi surpreendente? Né? Com o humor, como o humor nesse texto se relaciona em seu contexto. Como é que você vê o humor nesse texto aí? Né? O que que acontece nesse texto que você acha engraçado? E a última questão tá assim: esse conto seria considerado engraçado hoje em dia? Ou seria considerado incorreto por chamar o idoso de velhinha? Aí é uma questão pessoal, eu quero que vocês expliquem essa questão, tá? Então, essa aula de hoje aí, nós vimos sobre o conto. E agora eu quero que vocês releiam esse material, tá? Para vocês poderem fazer o quê? Fazer a atividade e compreender melhor essa matéria. Eu expliquei, agora eu quero que vocês leiam. Qualquer dúvida, coloca aí no zap, porque eu estou aqui à disposição de vocês, aguardando as perguntas de vocês para aquilo que vocês não entenderem. Tá bom? Um beijo, até daqui a pouco eu vou mandar o gabarito, tá? Esse gabarito eu vou colocar assim, na forma bem pessoal, tá? Vai ser de acordo com o meu parecer, não quer dizer que a sua resposta vai estar errada. Tá bom? Beijinho, gente.